Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo ligado à questão de desenho técnico, né? No caso, na primeira aula a gente fez o esboço, né? Então a gente fez esse esboço na última aula, né? E agora a gente vai transformar esse esboço em um desenho técnico, né? Ou seja, pegar essas informações e converter para um desenho técnico. Bom, para quem não viu, né, é importante dar uma olhada na última aula, onde a gente faz esse esboço aí em outro software de desenho. Bom, nesse caso aqui, o primeiro ponto que eu tenho que ficar atento para essa definição do esboço, né, é como é que eu vou fazer a representação, né? Então, qual vai ser a vista frontal, lateral esquerda, superior, lateral direita, inferior, posterior, enfim, a quantidade de vistas que eu vou estar realizando. Nesse caso aqui, o desenho da peça é simples, né? Ela não tem muito detalhe, né? Então, eu acredito que aqui seja o mais interessante a gente começar mostrando essa face aqui da peça, né? Então, mostrar essa face da peça, né? Ou seja, esse plano aqui. Então a gente vai estar mostrando esse plano, né? Que vai ser onde a gente vai ter mais informações do desenho, né? Então esse plano ele vai ficar nessa vista, né? Então a gente vai colocar aí como a vista frontal do elemento, né? Lembrando que aqui é só o esboço, né? Então a gente vai selecionar qual vai ser a vista principal. Então, no caso, a gente vai trabalhar com esse plano aqui para a vista principal. E depois dessa vista a gente vai fazer o rebatimento, levando em consideração o primeiro diedro. Bom, então como a gente já definiu essa face, né, para ser a principal, vamos começar por ela mesmo. Primeiro detalhe aqui, essa linha aqui, né, 40 milímetros de comprimento, né? Então vou fazer uma linha aqui com 40 milímetros. Lembrando que esse vídeo o objetivo é interpretação do desenho e não aplicações do software, né, que a gente está trabalhando. Então fiz essa primeira linha aqui, né? Essa linha ela representa essa linha aqui do desenho, né? Então essa linha aqui ela tem 40 milímetros. Depois a gente vai conferir se os valores estão tudo certinho com as cotagens. Bom, essa outra linha aqui, né, que vai ser essa daqui, a gente tem um comprimento aqui de 100 milímetros, né, então vamos fazer ela aqui com 100 milímetros, né, essa peça, ela tem 40 por 100 por 40 novamente por 100, né, então vou só fechar aqui o encadeamento, né, então 40 novamente, e aqui fechar, então aqui ela já está com esses valores, 100 por 40, né? Então já está aqui a informação. Vamos só confirmar aqui. Tá aqui 100 milímetros. E aqui 40. Né? Então tá aí com os valores. Paga aqui as cotagens, depois a gente coloca as cotagens do desenho. Bom, tem um detalhe importante aqui. Quando a gente fez o esboço, a gente não colocou que é a informação da localização do furo, né? Nesse caso aqui, como é um projeto meu, ele vai ficar no centro desse elemento, né? No centro desse retângulo aqui. Mas se esse furo fosse deslocado do centro, né, é importante colocar essa informação da localização do centro do furo. Né? Então, nesse caso aqui, ele vai estar no centro. Então, a localização dele vai ser aqui a metade 20 e aqui 25. Né? Então, esse vai ser a linha de encontro para o centro do furo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma linha de construção só para dar a referência, né, do centro. Então, eu vou puxar essa linha aqui com a metade dos 50, né? Então 25. Né? Então, essa linha aqui ela representa a localização do centro do furo da peça. Né? Então aqui a gente vai fazer esse furo aqui. Ele tem o diâmetro de 20 milímetros e o diâmetro do rebaixo, né? O diâmetro do furo é 12 milímetros.
Então vamos colocar aqui o diâmetro de 20. Deixa eu aqui só ajeitar aqui o tamanho da linha. Então aqui 20 milímetros, o diâmetro do rebaixo a gente já viu que é 12. Vou colocar aqui também 12 milímetros, né? Então o que foi que a gente fez até agora do desenho? Vou colocar ele aqui mais próximo. O que foi que a gente fez até agora? Esse retângulo aqui é esse retângulo aqui todo do desenho, né? E a gente fez aqui os furos, né? Que vista é essa? A gente está observando ele desse plano, né? Então é isso que a gente consegue enxergar, pelo menos aqui na construção até então. Ainda está faltando alguns elementos. Que elementos são esses? São esses, no caso esse rebaixo aqui e os dois ressaltos aqui do canto, né? Como ele vai estar vendo desse plano indicado, né? Então ele só vai ter só os retângulos, né? Que no caso aqui está indicada a largura dele 10 milímetros. No caso aqui, né? Está referente aqui ao centro a 10 milímetros. E então esses dois comprimentos aqui, eles vão ser a sobra dos 40, né? Então 40 menos 10 vai dar 30. E como aqui é simétrico, 30 dividido por 2, 15. Então aqui cada um desses elementos vai ter 15. Então como o comprimento é 50, né? Já vou pegar aqui da metade e vou puxar os 15 milímetros. Aqui está feito. Espelhar ele aqui. E fechar aqui. Bom. Então essa é a vista do elemento. Vamos confirmar aqui só para ver se está certo aqui os valores. 10 milímetros aqui está correto. Aqui 15. E aqui com certeza também está com 15. Então todos os três valores estão corretos. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Então olhando dessa vista aqui de cima, todos os elementos eles estão lá inseridos. O que é que eu posso inserir a mais? Quando eu observo dessa vista aqui, eu não consigo ver esse chanfro aqui embaixo. Esse chanfro ele vem até, ele é passante, né? Vai até o final aqui da peça. Então não consigo ver esse chanfro, mas ele existe, né? Eu posso representar ele aqui com a linha tracejada. Mas como eu vou ter uma vista da peça que vai dar essa informação, eu não preciso colocar ele aqui já de fato, né? Eu vou ter vistas da peça que vai dar essa informação do chanfro, né? Então caso eu tenha na diagramação do desenho tenha alguma dificuldade para essa representação, eu vou e coloco essa linha tracejada. Bom, um detalhe importante aqui é o seguinte: nesse plano aqui de rebatimento, como é no primeiro diedro, eu vou querer mostrar aqui a vista esquerda da peça. Então, para mostrar a lateral esquerda da peça, a lateral que vai ser representada com base nessa projeção que eu fiz seria essa aqui. Com base no deslocamento dele, né, da projeção. Então, se eu quisesse, exemplo, mostrar esse outro lado aqui da peça, eu teria que girar esse elemento aqui, né? Teria que inverter a posição dele. Tem que ficar assim. Ele tem que ficar nessa posição. E aí, quando rebatesse a peça, né, fizesse o rebatimento dela, eu ia estar mostrando, de fato, essa posição aqui dela, que seria esse plano aqui. Aí você pergunta, pô, tal, e qual é que você vai colocar? Com base na complexidade do desenho, eu não vejo nem vantagem em um, nem desvantagem em outro. Eu vou deixar da posição que estava, porque como eu tenho um furo aqui na peça, eu posso mostrar a vista lateral esquerda com base na projeção inicial que eu tinha feito e dar um enfoque no furo, né? Já que, exemplo, nessa... Deixa eu voltar aqui a posição que estava. Já que nessa vista aqui eu consigo ver o diâmetro do furo, mas eu não consigo ver a profundidade do rebaixo. No esboço a gente sabe que é 6 milímetros, né? Mas aqui no desenho não dá para ver. Então quando eu rebater a peça vai ficar mais fácil de visualizar
essa informação dele. Lembrando que aqui a gente está construindo, então a gente pode mudar algumas observações para ter a melhor diagramação possível. Tá bom? Então essa é a primeira vista aqui da peça. Para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou dividir ele em algumas partes até a gente fechar todas as informações, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.